Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje eu vou pregar no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 19, dos versículos 1 ao 7. Por favor, acompanhe a leitura que eu irei fazer. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. A humanidade, ela é naturalmente muito religiosa. Prova disso é as inúmeras religiões que existem espalhados pelo mundo afora. E muitos desses religiosos, eles são de fato muito devotos. Por exemplo, existem aquelas pessoas que, por amor à sua fé, deixam o seu país de origem e vão disseminar a sua crença em outro país. Há também aqueles que se submetem a uma vida de agudas privações devido à sua fé, se enclausurando ou vivendo como ermitãos ou ermitãs. De fato, a humanidade, ela é naturalmente muito religiosa e não devemos tentar julgar a genuinidade deste sentimento. É algo muito pessoal. Mas uma pergunta deve ser feita: será que a religiosidade ela é suficiente para salvar a pessoa? A Bíblia diz que não. A religiosidade não é suficiente para salvar a pessoa da perdição eterna, porque a salvação não é uma questão de religião. A salvação é uma questão de mediação. A salvação não se refere àquilo que podemos fazer por nós mesmos, para Deus ou para Deus, porque afinal de contas o homem não pode fazer nada aceitável para Deus. É por isso que Deus decidiu vir em Cristo Jesus, encarnou-se e promoveu uma grande obra de salvação. Portanto, não é a religião que salva, mas a pessoa do próprio Deus, o Filho Jesus Cristo. O texto de hoje trata acerca das diferenças entre religiosos e cristãos. Nós veremos que existe uma diferença essencial entre eles, mas existem 3 elementos nesse texto que os aproximam e por vezes podem confundir algum observador não atento. Nós trataremos disso hoje através desse texto. Mas antes disso é necessário sabermos o que está acontecendo no texto que eu acabei de ler. Paulo está em sua 3ª viagem missionária. Agora ele está dirigindo-se para a cidade de Éfeso. Lá ele trabalhará arduamente por anos a fio e promoverá um grande avivamento naquela região. Muitas pessoas irão se converter a Deus e deixarão as religiões daquele lugar de lado. Mas nesse exato momento em que nós lemos o texto, Paulo está no início do seu trabalho em Éfeso e ele encontra um grupo de pessoas. E é aí que nós vemos ele se confrontando com algumas pessoas extremamente religiosas. E nós veremos que existem alguns pontos que convergem ou que parecem com alguns pontos que os cristãos têm em comum com esses religiosos. E o primeiro elemento que eles demonstram, este grupo demonstra ao apóstolo Paulo, é que eles são organizados. Veja, eles estão em um número de 12 pessoas. Não subestime este número. Devemos lembrar que estes homens
eles são judeus. Prova disso que eles conhecem apenas o discurso de João Batista. E naquela época, João Batista pregava, como nos evangelhos demonstra, apenas para aqueles que eram judeus. Era uma tática muito comum do apóstolo Paulo ir de cidade em cidade e tratar com as sinagogas e, através deste caminho, evangelizar. Quando alguma cidade não tinha sinagoga, Paulo se dirigia a um grupo de judeus piedosos, como foi no caso da igreja na Macedônia, em Filipos, onde não havia uma sinagoga, e Paulo se encontrou com um grupo de oração, onde Lídia estava lá em Filipos. Aqui é um pouco parecido com essa situação. Paulo não encontrou uma sinagoga organizada ali em Éfeso, mas foi de encontro a um grupo de judeus piedosos. E esses homens eram organizados. Percebam que eram 12 homens, sinal que existia uma certa liderança naquela região. Eles eram organizados. Este foi o primeiro elemento que Paulo encontra nesse grupo. Um segundo elemento é que essas pessoas, elas são dedicadas, eles possuem uma crença. Eles chegaram a experimentar o batismo. Eles não estão ali simplesmente de maneira aleatória ou de qualquer forma despreparados. Eles são um grupo, como eu disse, organizado, e eles se dedicam à fé deles. E terceiro elemento que eles possuem é que eles se autodenominam discípulos. Curiosamente, a palavra discípulos, que ocorre neste texto, no livro de Atos, no capítulo 19, é a única referência à palavra discípulo para outro grupo de pessoas que não são cristãos. Isso indica que esse grupo se autodenominava discípulos de Deus. Por isso que quando Paulo encontra esse grupo, ele fica um pouco confuso e então vê a necessidade de confrontá-lo com algumas perguntas. E as perguntas, elas são o grande divisor de água que separa um religioso de um discípulo de fato de Cristo. E a grande diferença que existe é o conhecimento acerca de Jesus Cristo. Paulo começa a confrontá-los com perguntas acerca do Espírito Santo. Eles afirmam desconhecer. Não haveria como conhecer acerca do Espírito Santo se não conhecesse acerca de Cristo. E Paulo então aprofunda mais o seu questionamento e pergunta acerca do batismo que eles afirmavam ter também passado por essa experiência. E ele percebe que não era o batismo cristão, mas apenas o batismo de João. Então Paulo começa a apresentar o Evangelho àqueles homens religiosos. Lucas não registra todo o conteúdo da pregação de Paulo a estes homens, mas fica claro que ele os persuade a se batizar através do conhecimento bíblico mais exato acerca da salvação. Algo que demonstra isso também é o fato de que o texto apresenta uma semelhança com estes homens com Apolo, que no capítulo 18 em Atos demonstra que, embora ele fosse fervoroso na fé, faltava-lhe conhecimento mais exato das Escrituras. E era exatamente isso que faltava a estes homens, conhecimento bíblico. Faltava conhecer Jesus, e você só pode conhecer o Senhor através da Bíblia Sagrada. O que esse texto tem a ver conosco, a igreja do século 21? Tem muita coisa a ver conosco. Porque, como eu disse no início da pregação, o ser humano é por natureza um ser religioso. E existem também na igreja muitas pessoas que elas são religiosas. Elas ainda não possuem um conhecimento bíblico acerca do Salvador. Elas se aproximam por esses elementos que também caracterizavam esse grupo que Paulo encontrou em Éfeso. Porque a igreja, ela tem um nível de organização. A igreja é organizada, pode-se ter vários tipos de modelos de igreja, mas geralmente o grupo tem uma certa organização. A igreja também, ela é cheia de pessoas dedicadas à sua fé, pessoas que se dedicam ao grupo e à crença.
E também na igreja existem pessoas que se autodenominam discípulos, como estes homens faziam. Mas o que de fato comprovou que eles não eram discípulos era o conhecimento bíblico acerca de Jesus Cristo. Às vezes é possível que ocorra muitas pessoas se aproximarem e se adentrarem à igreja, não necessariamente porque conheceram o Salvador, mas que foram levados a um sentimento religioso que se estabelece nesses 3 elementos. Por isso que não é estranho que quando alguma coisa ocorre, às vezes na igreja ou na vida da pessoa, ela não tem uma firmeza necessária para ficar junto à igreja de Cristo. Porque na verdade ela cultivou a vida toda uma religiosidade e não foi discípulo ou discípula de Cristo. Como podemos saber se somos discípulos ou discípulas de Cristo? E eu estou fazendo essa pergunta a nível pessoal, porque nós não conseguimos fazer esta verificação a olhos vistos. Paulo fez isso naquele primeiro momento, porque o Novo Testamento nem havia sido escrito ainda, estava em construção. Hoje, muitas pessoas elas entram na igreja apenas voltadas para um sentimento religioso, mas não conhecem a Cristo. Precisa se verificar se você de fato é uma pessoa apenas religiosa, que se agregou à igreja porque tem esses elementos que chamam a sua atenção, ou se de fato você é um discípulo ou uma discípula de Cristo. E o grande aferidor, o grande apontamento que vai de fato determinar se você é um discípulo ou discípula de Jesus é o conhecimento bíblico de Deus em sua vida. O seu coração arde quando lê as Escrituras. Há um desejo na sua alma de conhecer mais acerca do Senhor através do conhecimento bíblico. São esses indicativos que vão demonstrar se você é um discípulo ou discípula de Cristo. O discípulo ou a discípula de Cristo não se satisfazem apenas com movimentos organizados, não se satisfazem apenas por uma dedicação humana e não se satisfazem muito menos por se autodeclarar discípulos. Eles sabem que ser discípulo é algo muito mais interno, que exige um comprometimento muito mais pessoal, porque de fato nós mostramos não para as pessoas, mas para o único público que nos interessa, o Senhor Deus. Sejamos de fato seus discípulos, são naqueles momentos silenciosos, quando nenhum olho humano pode nos ver e nós nos recolhemos às nossas ações diante de Deus. Você é um discípulo de Cristo? Você é uma discípula do Senhor? Se sim, qual é o espaço que as Escrituras que o Senhor deu à sua igreja está ocupando a sua vida? Você fala delas? Emociona-se ainda ao lê-las? Se não, está na hora de mudar de vida. Está na hora, de fato, de arrepender-se dos seus pecados genuinamente e encontrar-se com o Senhor nesse momento, deixando toda religiosidade de lado, indo de fato ao encontro de Cristo nas Escrituras Sagradas, porque apenas Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Até mesmo aqueles homens que se achavam religiosos, eles se deixaram persuadir por isso quando foram confrontados pelo discurso evangelístico de Paulo, que os confrontou acerca do Senhor Jesus Cristo, e aí eles foram batizados, e aí receberam o Espírito Santo. Da mesma forma, o Senhor se interessa com que você e eu sejamos de fato verdadeiros discípulos dele, mas só o seremos se amarmos as Escrituras Sagradas e se de fato o nosso coração ainda arde quando o Senhor fala conosco através do texto. Que Deus te ajude, meu irmão e minha irmã, para que você seja encontrado pelo Senhor como um discípulo dele, uma discípula dele. Que o Senhor permita que as Sagradas Escrituras ardam em seu coração, como arderam no coração de Apolo e também destes homens com os quais Paulo confrontou. E eles se dobraram diante do Senhor e receberam o Espírito Santo através de um conhecimento bíblico genuíno que foi explicado para eles. Que Deus possa te abençoar e você possa demonstrar os mesmos frutos. Amém.